Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria poder estar novamente no seu televisor. A vocês que pertencem a essa grande família evangélica que nos prestigiam, que assistem o nosso programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, todo sábado, não é? E você que não é evangélico, mas que também aprecia os princípios cristãos. Afinal de contas, os evangélicos e os católicos têm 90% do que eles creem é comum aos dois. As nossas diferenças são menores, mas nós cremos 90% nas mesmas coisas. Nós cremos na Bíblia, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, nós cremos que quem crê no Senhor Jesus vai para o céu, nós cremos que existe um inimigo das nossas almas que tenta nos tirar a alegria, o gozo, mas Jesus Cristo já venceu. Bem, você vai assistir uma boa entrevista e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem para você pensar. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Eu gostaria de convidar você que mora na Zona Sul ou que tem facilidades de chegar até a Copacabana, Zona Sul. Nós temos uma reunião todas as segundas-feiras, às 19h30 no Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88, em Copacabana, no finalzinho de Copacabana, entre Copacabana e Ipanema, Teatro da Praia. Venha estar conosco, entrada franca. Haverá uma música gostosa, uma mensagem abençoada e certamente alguém que vai orar por você e vai se importar com você e com a sua família. Esteja conosco, segunda-feira, 7h30, Teatro da Praia. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo aqui no programa Louvor e Mensagem, eu estou recebendo o pastor William Lourenço Braga. Ele é pastor em Gramacho, Duque de Caxias. Também já foi professor de educação física, já foi mestre-sala da Escola de Samba Mangueira e hoje é pastor ali naquela cidade tão querida. E nós vamos estar conversando com ele sobre o encontro dele com Jesus, sobre coisas maravilhosas que Deus realizou na vida dele. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Conta um pouquinho aqui para o nosso telespectador. Como era a sua juventude, sua infância? Você já conhecia o Evangelho? Como é que aconteceu isso? Bem, eu não conheci o Evangelho, evidentemente. A infância foi uma infância de criança pobre ali no Morro da Mangueira, uma infância assim, muito atribulada. Você disse que sua avó foi a minha bisavó era escrava, oriunda da nação Nagô. Crescemos todos ali no Morro da Mangueira, envolvidos com o misticismo, envolvido com a escola de samba também. E você, nesse período, foi professor de educação física? Bem, você chegou a exercer a tua profissão? Exerci a minha profissão. A minha turma foi a segunda turma na UERJ. Fiz o UERJ. Que era ali bem pertinho, né? Bem pertinho, em 1976. Tinha uma favela chamada Favela do Esqueleto. Eu lembro de passar na porta. A universidade foi feita num esqueleto, por causa que deu o nome à favela. E eu falava assim, um dia ainda vou estudar aqui. Que bom. Mas a dificuldade é muito grande, né? Criança pobre, estudar numa faculdade pública é a coisa mais difícil. Hoje é mais fácil porque o progresso hoje chegou até a favela e hoje não estuda quem não quer, mas na nossa época estudar era difícil. E você também chegou a ser mestre-sala, né? Mestre-sala da Mangueira. Famoso até. Bem famoso, bem conhecido internacionalmente. Qual era o teu nome meu assim, apelido era artístico? Mestre Lilico. Mestre Lilico, ele teve uma história, assim, história boa, história ruim, porque o samba, ele me deu oportunidade de conhecer o mundo. Coisas boas e coisas ruins. E coisas ruins. As coisas ruins, por causa dessa minha vida artística, eu adentrei num caminho que para muitos é sem volta. De drogas. Caminho de drogas, caminho de assalto, de roubo, essas coisas todas. Mas, para a honra e glória do Senhor, um dia a palavra de Deus veio até a mim
e me transformou. A Igreja Batista do Grotão abriu uma congregação na Mangueira, em frente à casa da minha mãe. E na época a gente exercia também, fazia parte do tráfico de drogas ali dentro daquele lugar. E a igreja começava a cantar. Quando a igreja começava a cantar, os viciados caíam endemoniados. Que coisa. Aí os membros da igreja saíam de dentro da igreja e ia para orar por eles. Para orar e levava eles para dentro da igreja. E nós, vendo aquilo, precisamos dar um jeito nessa situação. E eu, quando vou para tomar uma atitude acerca daquilo, eu também desmaiei, creio que também por conta dessa possessão demoníaca, e dali eu já levantei, acordei, já com a cabeça já sintonizada, não mais naquilo, mas já pensando de uma forma mais para frente em relação àquilo ali. Você, inclusive, me disse que teve uma música que te impactou. Aliás, não só você, como essa turma que escutava. Sim. Que essa igreja, eles cantavam 3 músicas, mais ou menos assim. Reunimos aqui para louvar ao Senhor. A outra música assim. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Agora, que me marcou mesmo foi assim, Nosso Deus é soberano. Inclusive, lá na Marquês de Sapucaí, no meu último ano como mestre de sala, eu havia anunciado que seria meu último ano e estou sendo entrevistado pela Leilane Neubardo do RJTV. Até você anunciou, você me disse que anunciou que ia ser o teu último ano, não propriamente porque você estava envolvido religiosamente, mas porque você estava abrindo assim uma nova frente de trabalho. Sim, né? Pelo meu envolvimento com o tráfico de drogas, eu estava meio que jurado. E eu falei assim, a única coisa que eu tenho que fazer é sair fora do país, vou fugir. E eu tinha uma namorada que residia na Itália, e aí a gente entrou num acordo, conversamos, e ela preparou todo um ambiente para eu morar na Itália depois do carnaval. Então a minha fala lá na televisão, na hora da entrevista, seria que eu iria para a Itália, eu ia preparar um ambiente lá de educação física para trabalhar em academia, um ambiente de samba, ensinar os italianos a sambar, e vou para lá para falar isso. Quando ela perguntou, e aí, Lilico, estamos sabendo que é seu último ano, conta para nós essa história. Aí eu disse assim, bem, eu primeiramente glorifico e enalteço meu Deus Jesus Cristo, que me trouxe até aqui. A partir do ano que vem eu vou cuidar do meu lado espiritual. E aquilo ali foi um boom assim muito grande, ninguém entendeu nada, inclusive ela, quem estava entrevistando, não entendeu. Ela falou assim, então mostra para nós como é que vai ser isso. E aí o Jamelão puxa, o falecido Jamelão puxa o samba. Sim, a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira até morrer. Que a bateria da Mangueira entrou, que eu estiquei a mão para a porta-bandeira, aí eu não ouvi o samba da Mangueira, eu ouvi Nosso Deus é soberano, e devido ao louvor que eu estava ouvindo, eu fui dançando ao ritmo do louvor, bem lento, bem sereno, bem suave, e todos que estavam vendo achavam que eu estava tendo uma performance diferente ali, e nessa performance eles não sabiam a Mangueira tocando samba, sim, a Olímpia, só que eu estava numa dimensão espiritual que eu nunca imaginei na minha vida poder ser possível em alguém. Essa dimensão, ela me viu, me fez eu contemplar, não os refletores da Marquês de Sapucaí, mas eu vi uma luz, mas essa luz era tão forte, tão intensa, tão imensa essa luz, que ela me acompanhou assim, um bom trajeto da Marquês de Sapucaí. Então foi um momento assim inesquecível. O momento foi inesquecível. Por que inesquecível? Eu senti o poder de Deus, eu não sabia o que era o poder de Deus. Tem uma cantora que diz, poder não se explica, glorifica para poder entender. E eu depois, posteriormente, fui entender aquilo ali na Marquês de Sapucaí. Eu dancei para vários povos no mundo, eu sambei para várias pessoas, vários programas, vários eventos, e aquele evento ali foi um evento marcante, porque foi o início da minha transformação. Um homem que consumia 10 gramas de cocaína, 20 baseadas de maconha, vivia no tráfico de drogas, ainda que eu fosse um artista, mas paralelamente eu vivia essa vida, e daqui a pouco tudo isso se acabar, sem sequelas, sem sequelas, dependência, sem dependência, só Deus. Só Deus.
Não tem clínica que faça isso. Inclusive, né, eu tive tratamento psiquiátrico antes, né? Nesse período das drogas, eu fui para o psiquiatra, fui para o psicanalista, para o psicólogo. Nenhum deles conseguiu amenizar o meu sofrimento, nem tirar, né, de mim o desejo de me drogar. Só um só, o maior clínico, Jesus, né? A gente qualifica ele como o maior clínico porque eu entrei na maior clínica também de recuperação que um homem pode entrar, que é a igreja. Verdade. Muitos têm aversão à igreja, eu também tinha uma aversão muito grande à igreja. Você disse que foi ensinado a ter preconceito contra os crentes. A rejeitar. A ter ojeriza mesmo pelos crentes. A última coisa que eu queria ter contato era com crente. E hoje é a coisa, para mim, mais maravilhosa ser crente. Está mergulhado. Pastor William, você me disse que teve uma entrevista que você deu para o programa Sem Censura, que você praticamente foi assim sabatinado de tudo quanto é jeito para que eles entendessem como é que você escolheu jogar tudo para o alto, de certa forma uma carreira de sucesso, para se tornar um crente em Jesus Cristo, hoje um pastor. Explica um pouquinho essa substituição. A Bíblia diz que Jesus ele pega as coisas loucas, né, para confundir os sábios. E eu creio que eu fui pego assim como uma dessas coisas loucas. Alguém que com formação universitária, alguém viajado, conhecedor de várias culturas do mundo, e agora largar uma vida, entre aspas, boa, né, de um poder aquisitivo bom, e agora ser crente. Por que isso? E ser pastor numa região simples. Numa região simples, aí é que está. A gente, é como que você precisa descer na olaria do Senhor para poder Deus ele mudar a sua estrutura, o seu caráter, a sua estrutura física, tudo isso. É como se fosse uma metamorfose, né? A gente precisa sofrer essa metamorfose. E eu sofri essa metamorfose. Em contrapartida, lá no programa, eles queriam entender o porquê que eu deixei tudo. Se o samba é cultura. Sim, o samba é cultura, samba é cultura. Mas por que você largou o samba para ser crente? Fica difícil deles entenderem, fica difícil de alguém entender. Bem, foi uma paixão maior. Eu falei para eles assim, olha, eu amei a Mangueira desesperadamente, fiz tudo pela Mangueira. Chegou uma hora que eu não tive mais prazer em sambar pela Mangueira. Pastor, e então a sua vida hoje é uma vida dedicada ao povo de Deus lá em Gramacho, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Também você trabalha como agente de saúde. Lá em Duque de Caxias também. E a felicidade continua. Poxa, hoje eu sorrio assim com uma naturalidade, hoje eu sinto assim a graça. Hoje, na hora das minhas tribulações, na hora das minhas tristezas, elas não se comparam com antes. Se eu estivesse triste por falta de dinheiro, eu ia dar um jeito de arrumar dinheiro de qualquer jeito. Hoje não, eu sem dinheiro estou feliz glorificando o Senhor. Que coisa é essa? Que mundo é esse que a gente... É uma satisfação que só Deus. Mas não tem só como. Jesus. Eu tento explicar isso para os membros, até para as pessoas que estão vindo para o Evangelho. Meu irmão, não venha para o Evangelho achando que tudo será mil maravilha. Não é a mil maravilha. A dignidade maior em nós está em a gente olhar. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Lilico, você lá na Mangueira tu foi o tal, mas hoje o tal aqui sou eu. Então você tem que fazer conforme eu quero, e eu vou fazer conforme ele quer. Amém. Feliz da vida. Amém. A gente vê no teu sorriso que você está feliz da vida. Graças a Deus. Pastor William, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Pela alegria que você transmite para a gente de estar vivendo com Jesus, porque Jesus Glória satisfaz. Jesus por isso. Poxa, demais. Eu posso até mandar um alô para quem está nos assistindo. Eu sei que brevemente o carnaval ele vai estar chegando. Eu sei que brevemente o carnaval, muitas pessoas elas gostam do carnaval. Eu também amava o carnaval, eu adorava o carnaval. Eram 3 dias ininterruptos, só vivendo em função do carnaval. Mas agora eu vivo em função de um Deus que salva, que cura e liberta. E se você abrir os seus olhos, o seu coração e aceitar esse Deus como o Senhor da tua vida, pode ter certeza. Veja esse sorriso. Você vai ter um desse ou melhor do que esse. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela tua presença aqui. Amém. E vocês, amigos, se você
ficou curioso saber como é que é esse Jesus, como é que é esse louvor que preenche o coração, enche a vida da gente, visite uma igreja próxima da sua casa, busque uma igreja evangélica, veja um dos nossos endereços, você será muito bem-vindo, vai escutar um louvor impactante que transforma e a mensagem do Evangelho. Continue ligado, o programa ainda tem mais para você sobre Jesus, você vai escutar uma mensagem. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas num grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Meus amigos, nós cremos que a palavra de Deus foi preservada para nós nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E a Bíblia existe para te dar uma formação, para fazer com que a sua fé se solidifique, para que você possa ter um bom caminho, uma boa lâmpada que ilumine as coisas que você faz, que você crê, que você valoriza. Tudo isso está na palavra de Deus. É por isso que nós evangélicos valorizamos tanto o estudo da Bíblia, o estudo, a escola bíblica dominical. Porque todas as igrejas sérias, elas valorizam tanto o estudo da palavra de Deus? Porque é através do estudo da Bíblia, quando nós passamos a conhecer com minúcia os ensinamentos, aquilo que Jesus nos ensinou, que nós ficamos calçados contra os falsos ensinos, contra algumas ideias que parecem bonitas, mas elas são antibíblicas. Eu gostaria de convocar você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, você que está ouvindo o programa hoje, precisando de uma bênção, precisando de ser abençoado por Deus, precisando de uma vitória, precisando de uma cura, mas você não concorda comigo que nós temos que obedecer os princípios que Jesus Cristo colocou para nós. É através da nossa obediência que nós vamos agradar a Deus. E aí as bênçãos de Deus vão começar a ficar acessíveis a nós, na medida que nós obedecemos a palavra de Deus, andamos segundo os seus propósitos, amamos o ensinamento do Senhor. Aquele que ouve a minha palavra e as guarda, esse é o que me ama. Então, se nós queremos mostrar amor pelo Senhor Jesus, nós temos que guardar, obedecer a palavra de Deus. No primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos homens que moravam na Galácia, é a carta aos Gálatas, logo no primeiro capítulo, o apóstolo diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, na misericórdia, no favor imerecido de Jesus, para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Desde os tempos do apóstolo Paulo, já havia gente com mais intenções, gente soberba, gente que baseada nas coisas falsas, que estavam tentando ensinar coisas que a Bíblia nunca nos ensinou, coisa que Jesus Cristo nunca nos prometeu. Hoje em dia, existe uma bagunça de ensinamentos tão grandes em tantas igrejas. É gente que fica convidando você a ser curado pela água, tratamento da água. Você traz água, a pessoa ora pela água e você bebe aquela água, mas a Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia fala que se nós estivermos enfermos, devemos chamar os oficiais, os diáconos, os presbíteros da igreja, os homens de liderança, e eles vão orar por nós com a unção com óleo. A unção não é com água, é a unção com óleo. É o que a Bíblia nos ensina. Nós
precisamos ficar fixos na palavra de Deus, não abrirmos mão daquilo que a Bíblia nos ensinou. Eu estou me dirigindo nesse momento a centenas e centenas e centenas de pessoas que têm ouvido esse programa, que têm valorizado a nossa palavra aqui, que têm visto que existe equilíbrio no programa Louvor e Mensagem, nos pastores que pregam aqui. Então eu gostaria de fazer um alerta para você que me ouve. Não fique aceitando novidades. As novidades são um perigo. Novidades não estão na Bíblia. E se não estão na Bíblia, não devem ter o nosso aval. Você não precisa obedecer coisas que Jesus nunca ensinou. Existe tanta coisa nova aparecendo nos dias de hoje. E as pessoas, elas crédulas, elas querendo agradar a Deus, elas vão aceitando isso. Então é unção do sabonete, é fitinha no pulso, que quando a fitinha apodrece e cai, a sua oração é respondida. É a unção do corredor de sal, da porta, do manto e a vassoura espiritual. E tantas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, meus amigos, que estão deturpando, fazendo com que a mensagem do Evangelho seja alterada. E isso é um perigo. Nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus, fiéis ao ensinamento do Senhor, porque a Bíblia diz que céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. E se uma pessoa tirar um J, um tio, uma vírgula que seja da palavra de Deus, que tire ou que acrescente, a palavra de Deus diz que essa pessoa vai ser fruto de maldição do Senhor. Então eu quero convocar você, meu amigo, você que tem frequentado uma igreja, se você começar a ver, a assistir na sua igreja coisas que não têm o aval da Bíblia, que a Bíblia não autoriza a fazer, você tem que chegar para o seu pastor e perguntar: mas pastor, aonde que isso está escrito na Bíblia? Estamos fazendo isso, mas isso não tem base bíblica. Nós não podemos fazer nada que não tenha base bíblica. Precisamos permanecer na palavra de Deus. Por isso o Evangelho chegou até nós, meus irmãos, porque homens e mulheres ao longo dos séculos foram radicais na obediência à palavra de Deus, não aceitando historinhas e coisas erradas e coisas que parecem até coisas boas. E não venham me dizer: ah, mas isso funciona. Olha, nós não colocamos a nossa fé nas coisas que funcionam, porque pode funcionar devido a uma série de coisas. Pode funcionar por causa de processos emocionais, a pessoa pode ficar curada por causa de uma cura espontânea médica, a pessoa pode ficar curada porque o que ela tinha era um problema emocional, então ela ficou de uma certa forma solucionada, o problema emocional dela, ela ficou curada, mas isso não avaliza que foi o Senhor Jesus que fez o milagre. Para que seja uma coisa bíblica, nós temos que estar debaixo dos padrões da palavra de Deus. É Jesus quem cura, ninguém mais. Então, se você ouvir dizer que foi fulano de tal, ou um santo, ou alguma pessoa que curou, já não é bíblico, porque o único que cura é o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Outra coisa, as orações têm que ser feitas em nome de Jesus, porque é ao nome de Jesus que as portas se abrem, porque há todo o poder no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ao nome de Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, e ao nome de Jesus todo joelho um dia há de se curvar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu filho, não aceite nada que não esteja baseado na palavra de Deus, ainda que seja um pastor importante que esteja te ensinando dessa maneira, ou um padre ou um sacerdote, não importa. Fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, fique com os ensinamentos da palavra. E além do mais, o nosso Deus não é nosso serviçal, Deus não é meu empregadinho, Ele não tem que curar, porque Ele é obrigado a me curar, porque está escrito, então ele se torna escravo do que Ele mesmo prometeu. Deus é soberano, Ele cura quem quer, como quer, onde quer e quando quiser. E a nós cabe reconhecer a sua soberania, aceitarmos
que o Senhor Jesus pode nos curar, nós seremos gratos a Ele. E se Ele não me curar, eu ficarei doente e fiel ao Senhor. E se Ele me levar, eu morrerei fiel aos ensinamentos da palavra de Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem nada nesse mundo nos pode separar do amor de Deus, amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, eu quero convocar você a ser um homem, uma mulher que procura na Bíblia os argumentos, as consequências, as definições, os alvos e tudo para que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa teologia, sempre baseada na palavra de Deus. Se você agir dessa forma, seus filhos vão ser abençoados. Daqui a 50 anos, depois que você já tiver partido, seus filhos hão de estar numa igreja onde a palavra de Deus é lida, obedecida, honrada, e eles serão homens espirituais, homens felizes, homens em que o Espírito Santo se manifesta a eles. Eu queria orar com você nesse momento, porque a oração é bíblica. A oração é algo que a Bíblia nos ensina, que nós devemos orar. Não precisa beber água, não precisa botar a mão na televisão, bota a mão aqui, não tem que botar a mão em lugar nenhum. Você tem que crer que Jesus Cristo pode curar você agora. E se Ele não quiser curar você agora, Ele vai curar você quando Ele quiser. E você vai ser um homem obediente e grato ao Senhor. Não nos cabe revoltarmos, porque Deus não respondeu do jeito que eu queria. Eu preciso ser grato ao Senhor, submisso ao Senhor e tudo saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está vendo um telefone aí aparecendo na sua tela, não é verdade? Ligue para nós, dezenas de pessoas que estão aguardando a sua ligação para orar com você. Uma coisa você pode ter certeza, nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar crendo que o nosso Deus é poderoso para transformar a sua vida. Que tal se orarmos agora? Vamos orar? Ore comigo. Oração é falar com Deus. Oração não é reza. Não é nada decorado, é algo que vem do coração. Não adianta ficar repetindo a mesma oração várias vezes. A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Mas vamos orar agora. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este homem, por esta mulher que está sintonizado com esta emissora nesse momento, assistindo o nosso programa, o programa Louvor e Mensagem. Coloca a tua mão sobre ele, cura esse homem, transforma essa família, tira esse menino da droga, faz com que essa situação que essa família está vivendo seja transformada. Coloca a tua mão de poder, de misericórdia, ó meu Deus, que haja perdão entre eles e que eles possam ser abençoados por ti, vivendo uma vida nova, transformada, cheia do Espírito Santo. Venha estar conosco amanhã em uma das nossas igrejas, o telefone que está aparecendo aí novamente. Se você ligar, nós certamente vamos dizer a você um endereço próximo da sua casa para você estar conosco, louvar a Deus, ouvir uma mensagem boa, ouvir uma palavra que vai certamente abençoar a sua vida. Até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito e eu quero desejar a você uma semana muito abençoada. Permaneça com a Bíblia. Até a próxima semana. Senhor, cuida de mim, atende esta oração, pois contigo venço o mal, sou livre, afinal, para te ser leal, Senhor, Senhor, cuida de mim, comigo vem ficar, me traz a paz, enfim, oh, fica assim, Senhor, perto de mim. Essa é uma oração que você deve fazer também.